Meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui na nossa querida Casa dos Humildes virtual para mais uma noite de estudos, uma sexta de estudos. Na noite de hoje, a noite de estudos Allan Kardec. Como acontece toda terceira sexta-feira do mês. E hoje estamos aqui para estudar com vocês a obra O Legado de Allan Kardec, da querida doutora diplomata Simone Privato Guaraniche. Mas antes, eu quero saudar essa data célebre da história da humanidade, a data da queda da Bastilha. Essa data que deu origem à Revolução Francesa e que, meus queridos amigos e irmãos, essa data tem um vínculo profundo com o Espiritismo, principalmente o Espiritismo no Brasil. Ela é um hífen de luz. Por quê? Porque o querido Francisco Cândido Xavier, depois o querido Divaldo Pereira Franco, afirmam pelas suas mediunidades que milhões de espíritos franceses estão reencarnados no Brasil. A maioria desse período da Revolução Francesa estão encarnados no movimento espírita, hoje trabalhando para a Revolução Mundial dos Espíritos, mas propriamente no campo da Revolução Espírita. E isso aí não é louvor, porque vocês sabem que o período da Revolução Francesa foi um período difícil, muito difícil, e que alguns desses espíritos reencarnaram aqui no Brasil para saldar débitos do passado, mas também para trabalhar e ajudar o progresso humano numa nova etapa, a etapa do Consolador prometido aqui na pátria do Evangelho, coração do mundo. Então eu queria iniciar fazendo uma prece a esta data, as duas nações, França e Brasil. Então, nesse momento, rogamos a Jesus, o governador espiritual da terra, e também aos guias espirituais São Luís da França e Ismael do Brasil, que essas duas nações amigas, nessa semana que lembramos a data maravilhosa do 14 de julho de 1789, a data onde vai começar um novo ciclo de evolução, de conquistas para a humanidade, com o fim da monarquia, e que esses espíritos de outrora, hoje reencarnados aqui no Brasil, possam, com a devida proteção da espiritualidade superior, acertarem um passo, colaborarem para a emancipação terrena. No passado, as conquistas políticas revolucionárias, hoje, as conquistas espirituais. Então, espiritualmente de joelhos, na presença de São Luís de Ismael, rogamos a Jesus que abençoe a França, a terra de Kardec, a terra onde veio o Consolador prometido, e abençoe o Brasil, a terra para a qual essa árvore do Espiritismo foi transplantada, e aqui ela dará 100 por 1. Possamos glorificar a Deus pela presença do Consolador prometido por Jesus na França, no Brasil e para toda a humanidade. Meus queridos irmãos, então, como dizíamos, isso não é motivo de louvor,
porque a Revolução Francesa foi um período difícil e muitos espíritos no ambiente espírita hoje trabalham, né? Eu conheço alguns, estão no Brasil inteiro, estão aqui na nossa terra, alguns até na Casa dos Humildes. Eu queria citar 3 aqui e fazer uma reverência fraterna de amizade, de companheirismo, a minha querida amiga Elizabeth Carvalho, essa alma revolucionária, francesa por excelência, e tem até uma filha hoje, Vanessa, casada, com família constituída na França. Quero aqui também fazer menção a Zildete Mendonça, outra alma dessa época também, lá no passado, em Paris, durante esse período. E também aqui uma saudação, 2 vezes, né, ao meu querido Estevão Coimbra, que vem dessa leva de espíritos também. E essa semana, Estevão faz aniversário no dia 13 de julho. Vejam bem, 13 de julho é o aniversário do nosso querido Estevão. Eu parabenizei, eu falei com ele. E um dia antes da Revolução Francesa, né? E essas 3 almas que eu citei são vinculadas por um laço de amizade profunda. Beth, Zildete, Estevão. E tantos espíritos amigos, já daquela época tremenda, estão aqui espalhados em Recife, no Brasil. O Divaldo salienta que são 2 milhões de espíritos, né? Então, meus queridos irmãos, e não posso deixar de saudar também a data de hoje, o 16 de julho, que é a data da reencarnação de Clarinha de Assis, a irmã Lua, aquela que seguiu as pegadas profundas do Pai Francisco. Então não posso, de forma alguma, Clarinha, que eu tenho uma admiração imensa, ela com o Pai Francisco, eu coloquei como patronos do nosso blog, fica aqui uma saudação fraterna também. E quem quiser conhecer um pouco dessa história das reencarnações dos franceses no Brasil, trago aqui para vocês essa obra notável. Eu sou Camille Desmoulins, a obra do querido Hermínio Corrêa de Miranda, esse estudioso maravilhoso, que fez uma regressão de memória com Luciano dos Anjos, jornalista do Rio de Janeiro. E Luciano dos Anjos volta ao passado naquela regressão de memória e se viu na persona de Lucien Camille Desmoulins. Então vejam bem, meus irmãos, na França, Lucien Camille Desmoulins, no Brasil, Luciano dos Anjos. E naquela regressão de memória é um momento lindo que a sua filha, Lucille Desmoulins, ela reencarna também. Camille Desmoulins vem ao Brasil, reencarna como Luciano dos Anjos. A sua esposa do passado, Lucille Desmoulins, reencarna como sua filha, Lucille Desmoulins. E é um momento, meus queridos irmãos, um momento lindo de viver, quando o Luciano dos Anjos, em transe, chega ali naquele momento, a menininha burlando a vigilância, entra no ambiente, o professor Hermínio fica preocupado, ela senta junto de Luciano dos Anjos, que naquele momento estava saindo do transe. Quando eles olham, a menininha estava com a pupila dilatada, numa postura de transe. E o querido Hermínio Corrêa de Miranda pede para o Luciano dos Anjos fazer a pergunta capital a ela. E o pai pega na mão da filhinha e diz: minha filha, quem foi Lucille Desmoulins, que foi casada com o papai na época da Revolução Francesa? Quem foi? E a sua filhinha
de 7 anos de idade, em transe, responde: fui eu, papai. Ana Lúcia Martinho dos Anjos, mostrando que o amor une as almas, não é? O amor sobrevive à morte, o amor acompanha o processo reencarnatório. Isso é um encanto da vida que só uma doutrina como a espírita é capaz de nos dar. Né? E há na obra maravilhosa, né? O grande revolucionário francês, Carlos Marat, reencarnou aqui no Brasil, foi o Carlos Lacerda, segunda afirmativa do espírito em regressão de memória, não é? Carlos Marat e outros tantos. O Hermínio conversou com Chico. Chico recebeu comunicações de Emmanuel, chancelando todas essas informações. Então, a obra é notável. Eu quero novamente que vocês memorizem a capa. Eu sou Camille Desmoulins. Esse aqui é na foto da capa, é o Luciano dos Anjos, e que tem uma foto dele, de Camille Desmoulins, que é impressionante. É praticamente a mesma forma, tipo nariz, né, que acompanha o querido Luciano dos Anjos, realmente é reconhecível, né? Então fica aí, pessoal, semana da queda da Bastilha, e vamos falar da França, agora em outro período, e sobre o ano terrível de 1872. Mas é todo um período difícil, um período bastante complicado, que foi exatamente a partir do desencarne de Kardec. Pessoal, Kardec desencarna em 1869. Esse período difícil vai ser exatamente 1870, 71, 72, 73. O ano terrível, segundo o grande vate francês, Victor Hugo, o grande escritor francês, o ano terrível é o ano de 1872. Tanto assim que Victor Hugo tem uma obra, um livro, que se intitula assim, Le Ano Terrible, o ano terrível, que realmente é o ano de 1872. Pessoal, eu podia deixar para o fim, naquela postura juvenil de não se conta o filme antes, a gente deixa o encadeamento todo para um grande finale, né? Para que isso, né? A gente está estudando. Essa sexta-feira nossa aqui é uma reunião de estudo e eu quero traçar para vocês esse pensamento, né? Vocês sabem o que é uma psicosfera. Uma psicosfera, uma egrégora fluídica, né? Quando você está num ambiente de prece, de oração, então aquele ambiente fluídico, aquela egrégora, a psicosfera é formada de fluidos de equilíbrio, de paz, de harmonia. Por exemplo, quem penetra aquelas catedrais góticas da Europa, ali é um ambiente onde estão incrustados, né, fluidos de prece, de oração, através dos milênios, e a pessoa mergulha naquela psicosfera. Então, num ambiente de música elevada, mas também sabemos que existem as psicosferas baixas, de forças barônticas, quer dizer, pesadas, né? Egrégoras fluídicas muito complicadas. E vejam bem, Allan Kardec desencarna, uma alma de sol é alçada às regiões superiores. E aí as trevas se assanham e vão atacar exatamente todo aquele contexto onde Kardec viveu, a sua nação, e vão aproveitar aquela psicosfera, aquela egrégora, para atacarem o espiritismo. Meus queridos irmãos, vamos ver aqui hoje, nesse período de 1870 a 1872, 73, vamos ver a Guerra Franco-Prussiana e humilhação para toda a nação francesa. Vamos ver a Comuna de Paris, o Levante, a Guerra Civil, onde
irmãos mataram irmãos, mas é nesse ano terrível de 1872, onde é adulterada a obra de coroamento da doutrina espírita. A quinta obra, a Gênese, exatamente a cúpula do edifício kardeciano. Vejam bem o contexto social, político, histórico daquele período. No ano terrível para a França, é também um ano terrível para o espiritismo, onde vai acontecer a adulteração da Gênese, um ataque tremendo das trevas, e ali, a partir desse marco, um marco negativo, do ano de 1872, começa a derrocada do movimento espírita francês. Então, Victor Hugo, na sua obra L'Anno Terrible, ele afirma: ó França, ó luto, um flagelo desce, outro sobe. Porque era um flagelo atrás de outro flagelo. Então vejam bem, em 1870, o imperador Napoleão III, que se encontrou tantas vezes com Kardec, não foi como o filme Kardec demonstra, Kardec quis falar com Napoleão III e não foi recebido. Pelo contrário, Kardec era recebido sim nas Tulherias. Então tem muita licença poética no filme que eu não entendo o porquê. Tá? Um filme que mostra um Kardec da heteronomia, uma postura inadmissível. Mas, então, Napoleão III, em 1870, declara guerra à Prússia, porque a Prússia realmente tentava invadir a França. E Napoleão, no arrobo, declara guerra à Prússia. E o que é que acontece? Infelizmente, na Batalha de Sedan, em 2 de setembro de 1870, uma batalha sangrenta, as tropas francesas são derrotadas e Napoleão III, em 2 de setembro de 1870, é preso. O imperador dos franceses. Pessoal, novamente atentando, pedindo a vocês atenção. Um ano depois do desencarne de Allan Kardec, a França, Paris, sua cidade, seu país, se encontrava realmente nesse contexto. O imperador dos franceses é preso e o que é que acontece? Há um levante, uma defesa popular querendo proclamar república e, nesse momento, a Sociedade Anônima do Espiritismo lamenta muito. Muitos espíritas foram para o fronte de batalha. Vocês já imaginaram um espírita ir para uma batalha sangrenta? Pois isso aconteceu. E a Sociedade Anônima de Espiritismo faz uma subscrição em apoio aos feridos, mas naquele momento, embora há um levante para tentar reverter aquela situação, o exército prussiano avança por sobre Paris. Paris vai sofrer, meus queridos irmãos, a fome, o frio, a escassez completa, a comida racionada, epidemias, mortandades. O exército prussiano, pessoal, a Prússia é a Alemanha. O exército prussiano é o exército alemão. Caminha por sobre Paris. Meus queridos irmãos, um ano depois do desencarne de Kardec. E no dia 18 de janeiro, vejam bem, de 1871, nas Tulherias, na Galeria dos Espelhos,
é proclamado o Império Alemão na França. A França sofre uma terrível, imensa humilhação. 18 de janeiro de 1871. Nas Tulherias, na Galeria dos Espelhos, proclamado o Império Alemão na França. Sabemos, isso é uma constatação, não é uma contestação, não é uma crítica. Sabemos que o povo francês é um povo orgulhoso, é um povo até xenófobo, ainda hoje. Imagine a grande humilhação dos franceses. Então, naquele momento, a monarquia capitula, aceita o Império Alemão, o armistício, mas, naquele acordo, a monarquia aceita um prejuízo econômico imenso para os irmãos franceses. Meus queridos irmãos, vejam bem, aquele povo francês era um povo que fez há um século, quer dizer, um dia antes na história, a Revolução Francesa. Aquele povo não ia aceitar pacificamente tudo isso. Então, não aceitaram aquela subserviência da monarquia francesa ao Império Alemão e vão fazer o levante, a Comuna de Paris. Vejam bem, meus queridos irmãos, a Comuna de Paris, onde vai ser instalada a Guerra Civil. Vocês sabem o que é uma guerra civil. Irmãos matando irmãos. A monarquia vai tentar deter a Comuna de Paris. Há batalhas terríveis. Há uma semana de 21 a 28 de maio de 1871, que a história registra como a Semana Sangrenta. Morreu milhares e milhares e milhares de irmãos. Então, a Comuna de Paris, ela vai ser cada vez mais destroçada. E a última batalha, meus queridos e amados irmãos, vai se dar exatamente no Père-Lachaise, onde se encontra o túmulo com dolme druida de Kardec. Nós vimos aqui outro dia, eu trouxe a fotografia. Então, os comunas entrincheirados, então, foram derrotados e, pasmem, começam os pelotões de fuzilamento. Todos aqueles valorosos franceses que lutavam contra a invasão externa foram fuzilados. Meus queridos irmãos, e a 10 de maio de 1871 vai ser assinado o Tratado de Frankfurt. Esse Tratado de Frankfurt, a França vai ceder parte grande do seu território e vai aceitar a ocupação alemã. Meus queridos irmãos, vejam bem, no primeiro e no segundo ano depois da partida de Kardec, o certo, espiritualidade recambiou Kardec para o plano espiritual para não viver um momento como esse tão triste, de terrível memória para os franceses. Mas, segundo Victor Hugo, toda essa consequência dessas lutas vai desaguar na fome, na peste, no desabastecimento, no ano terrível para os franceses, o ano de 1872. Mas esse ano, tudo isso que aconteceu vai trazer consequências tremendas para a Sociedade Anônima do Espiritismo. E vimos
em reunião passada, que foi fundada na casa de Dona Amélie Mudê. Então vejam bem, o secretário-geral da Sociedade Anônima do Espiritismo era Delian. Pessoal, eu queria aqui, já que vamos começar na reunião de hoje e nas vindouras, a tratar de assuntos tão tristes, mas fazer uma saudação aqui para o nosso querido Delian. Ele manteve durante todo esse período. Meus irmãos, vejam o que está acontecendo agora conosco com a pandemia, né? E vejam guerra civil, mas Delian manteve a publicação da Revista Espírita de forma ininterrupta durante esse período. Claro que a publicação da Revista Espírita não podia chegar ao exterior e nem ao interior da França. Mas em Paris ela continuou sendo publicada. E Delian vai adoecer, porque Delian sozinho fazia caminhadas imensas, levando a Revista Espírita para os seus assinantes. Onde ele podia chegar, ele chegava. E Delian vai adoecer, e ele não vai poder mais ser o secretário-geral da Revista Espírita, o membro administrativo da Sociedade Anônima de Espiritismo. Então, o nosso querido Delian vai renunciar. E quem vai assumir no lugar de Delian como secretário-geral da Revista Espírita? Vai ser exatamente um amigo seu, Pierre Gaetan Lemarie. De tão triste memória, são um personagem controverso, um personagem que vai realmente ter um papel, desempenhar um papel tremendo na história do Espiritismo. E eram amigos tanto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como também de um grupo espírita que Delian tinha na sua casa, na sua residência. Isso era muito normal na época de grupos familiares. E ele vai convidar seu amigo para ser o secretário-geral. Pessoal, espiritismo não é um negócio de amigos. Pelo amor de Deus. Isso, a verdade é filha do tempo. Só o tempo é capaz de mostrar. Vejam bem, às vezes você tem um grande amigo, por exemplo, eu tenho um grande amigo que admiro pessoalmente como pessoa, mas para certos cargos, certas coisas, ele não daria certo, né? Por não ter aptidão, por não ter a competência, até a formação. É preferível, às vezes, um que não é tão seu amigo, tem apenas uma relação amistosa, não tem laços de amizade, mas tem a condição, o preparo, a competência. Então, vejam bem, principalmente nessas atividades doutrinárias, não é? Mas isso vale para tudo na vida, né? Chegamos a uma fase do espiritismo que acabar com aquela história do tudo é a boa vontade. Gosto muito do que Joana de Ângeles diz, né? Precisamos espiritizar, qualificar, humanizar. E já foi a época do fulano tem boa vontade. Se não se preparar, não tiver o preparo devido, leva a prejuízos. Por exemplo, administrar uma casa espírita. O pessoal foi isso o tempo, principalmente aquelas casas espíritas, como a nossa querida Casa dos Humildes, que tem um lar geriátrico, outras têm orfanatos, né? Conheço aqui em Recife algumas, né? Então vejam bem, então essas casas maiores tem que estar ali à frente, alguém que entenda, tem um mínimo entendimento de gestão. Graças a Deus, novamente salientar, a Casa dos Humildes hoje
tem uma direção competentíssima nessa área, né? A pessoa que está à frente, nossa querida irmã Ivaneide, tem a gestão, nossa querida Yali é médica, lá geriátrica, e a Casa Humilde, como estão nas mãos das duas, né? Mas isso aí não pode nunca deixar de ser assim no futuro com outras pessoas que virão. Tem que ter um devido preparo. Agora, tem que se ter também o preparo doutrinário. E graças a Deus, essas irmãs têm também, participam de todas as reuniões, são monitoras, né? Dão aulas, estudam. Então, isso tem um valor imenso, imenso. Então, não basta o preparo técnico, tem que ter o preparo também doutrinário, né? Então, meus queridos irmãos, mas o que é que acontece? Delian vai chamar Lemarie e conversa, claro. Conversou com Dona Amélie Boudet, conhecia Lemarie. Meus queridos irmãos, Lemarie é um homem ainda jovem, 44 anos de idade. 44 anos de idade, vai assumir a querida ainda Sociedade Anônima do Espiritismo. E Dona Amélie Boudet aceita a indicação e logo no discurso já é preocupante. Dona Amélie Boudet muito cedo vai perceber que Lemarie não deveria nunca ter assumido aquilo. Ele vai fazer um discurso onde ele faz uma crítica, eu não acho nem velada, a Allan Kardec. Onde ele diz no discurso que Kardec não conseguiu imprimir uma impessoalidade no seu trabalho do Espiritismo. Deixou uma marca de caráter pessoal na condução do Espiritismo. E que dali para frente era necessário uma impessoalidade. O que é isso? Kardec deixou uma marca pessoal, ainda bem. A marca de Eugênio, né? E a gente sabe que naquele momento ele foi o comandante em chefe da equipe do Espírito de Verdade. Não podia se fragmentar, né, em vários pontos de vista. Tem que ser ele um druida experimentado em suas encarnações. Aliás, o centurião, que foi o eremita, o centurião Cornélio, o druida Allan Kardec, Jean Rus, que voltava ao proscênio terrestre. Tem que ser ele. Como diz Emmanuel, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus desta terra, em 3 de outubro de 1804. E foi ele que, homem feito, levou a cabo, na horizontalidade, o trabalho da verticalidade dos espíritos. E no primeiro discurso, Lemarie vem dizer que o nosso querido Allan Kardec deixou uma marca pessoal, mas ele diz mais. A própria Rivi Spirit, que também tem essa característica, uma marca pessoal do codificador, a partir de agora precisa abrir-se largamente. Ele vai abrir largamente Lemarie, meus irmãos. Ele vai trazer para a revista espírita elementos estranhos como teosofia, gnose. O Lemarie era metido a entender de teosofia, né? Isso aí foi desfeito através de Dona Madame Helena Blavatsky, que vai desconsiderar o conhecimento dele em depoimento. Mas ele quer trazer para a espírita elementos de teosofia, de gnose. Então, o que é isso? Tirar a marca pessoal de Kardec da revista espírita também, para abrir-se largamente, ampliar largamente a revista espírita. Mas no mesmo discurso ele diz mais.
Pessoal, vocês podem ver aqui no livro da Simonie Privat Goidanit, O Legado de Allan Kardec. Essa obra que é um marco na história do Espiritismo, né? Ele diz que a partir dali não somos exclusivistas. Se alguém quer publicar algo divergente, não sejamos exclusivos. Aceitamos, publicaremos. Meu Deus! Vejam bem, a Revue Spirit, a ata do Espiritismo na França. Se alguém quisesse publicar alguma coisa divergente, não vamos ser exclusivos, aceitamos e publicamos. Meu Jesus! Pessoal, o que é isso? Divergência a gente respeita, né? A gente até aceita. Mas se a divergência é um equívoco, está errado, a gente vai divulgar? Veja a falácia do seu Pierre Lemarie. Então ele é um despreparo ambulante total. Então ele não vai ter aquele exemplo que Kardec deu de sobriedade, do bom senso encarnado, não é? Do homem que amadurecia, não é? Todos os pontos de doutrina, consultava a espiritualidade superior. Ele não vai fazer nada disso. E nesse período, Dona Amélie Gabrielle Boudet, a viúva Allan Kardec, vai começar a ser posta de lado. E ele diz que Sociedade Anônima prosperará. Prosperará. O L'argent, o vil metal, o dinheiro que Papini, o italiano, disse tão bem um dia, né? O dinheiro é o excremento de Satanás, né? Claro que isso com linguagem figurada, o dinheiro bem usado pode fazer muito bem, mas não é o caso ali com Lemarie. O L'argent, o vil metal, essa prosperidade que ele queria, era nefasta para a história do Espiritismo. E ele vai começar a se distanciar de Dona Amélie Gabrielle Boudet. Pessoal, hoje a gente sabe, as cartas de Kardec estão chegando aí, né? Que Lemarie foi preso. Ele se deixou enredar numa trama ele com Burguet e Firma, 2 fotógrafos, falseando fotografia de fantasmas. O Hermínio Corrêa de Miranda, o grande Hermínio da obra Eu Sou Camilo Desmoulins, tem uma obra Processo dos Espíritas. Vejam bem, onde narra isso, mas até uma certa medida, né? E porque é verdade, Dona Amélie Boudet naquele momento foi até defender Lemarie, tentar defender que ele negava qualquer participação. Mas hoje sabemos que ele teve participação e foi preso. E o descrédito para o espiritismo, pelas fotografias falsas de espíritos, até ele forjando imagens do espírito de Allan Kardec junto de Dona Amélie Boudet, aquilo foi nefasto para o espiritismo. E ele se tomou de amores pelo rustanguismo, que é o grande cavalo de Troia. A gente já falou na primeira reunião, primeira live, sobre o rustanguismo lá na França e no Brasil. Se tomou, e com o apoio de José Guérin, que financiou ele, a ele fazer palestras, colocar o rustanguismo. Então é nesse período, meus queridos irmãos, é nessa egrégora da guerra franco-prussiana, vejam bem, da Comuna de Paris, da invasão alemã na França. Nesse período, o movimento espírita francês, claro, estava combalido. Embora vá haver reações, vocês vão ver logo mais, que estavam ali Leon Denis, Gabriel Delamy, vão tirar Dona Amélie Boudet dali, vão fundar a União Espírita Francesa.
Então vai haver uma reação, mas na verdade é que a derrocada, mesmo com esses grandes apóstolos, vão fazer muito pelo espiritismo ainda, mas o transplante já estava acertado, né? O transplante da árvore do espiritismo da França para o Brasil. Naquele encontro narrado por Humberto de Campos, dos guias espirituais da França e do Brasil, Ismael e São Luís, onde foi acertado esse transplante. Então, muitos espíritas franceses, segundo Divaldo, 2 milhões, Chico Xavier disse no movimento espírita, muitos da época da Revolução Espírita Francesa, mas alguns da época até da codificação, vieram, reencarnaram aqui no Brasil, e hoje aqui estamos, nesse trabalho da Revolução Mundial dos Espíritos, né? Por isso que vemos até, pessoal, vocês observem, tem muita gente no movimento espírita que parece beato de igreja, né? Que leva o espiritismo para a heteronomia, né? Teve um movimento que ainda bem não ganhou campo, até de um certo rabinato espírita, de ser criado um rabinato espírita. Isso não foi para frente, ainda bem, né? Mas o que é que acontece? Mas a gente tem que compreender isso, são espíritos que voltam, que reencarnam, e numa situação melhor. Por exemplo, o ambiente político, as pessoas, a gente falou, espíritos revolucionários que reencarnam, são espíritas, mas continuam com suas preferências. Você tem que respeitar, porque você tem que compreender o atavismo ancestral. Mas hoje a gente tem que, juntos, unidos, né, nos darmos as mãos. Então, fazer cessar qualquer laivo de divisão e marcharmos juntos. Porque é um período onde o legado de Kardec está sendo restaurado, né? Por essa querida irmã que fez esse trabalho da obra O Legado de Allan Kardec, a Simone Privato Leganlis. Outro dia, semana passada, eu vi o Paulo Henrique Figueiredo dizendo, ele pergunta para o público, né? Alguém aqui é mãe, você é mãe, você é mãe. A Simone fez todo esse trabalho, viajou para a França, né? Então ficava até tarde da noite pesquisando com uma filhinha autista. Veja que mulher extraordinária, né? Por isso que o trabalho da Simone é um marco, um divisor de águas. Aquilo que vai acontecer, a gente vai continuar estudando aqui, não acabou hoje não. Da adulteração da Gênesis nesse período do ano terrível, foi descoberto, está sendo restaurado o legado de Allan Kardec. Para quê? Exatamente nesse momento de transição planetária, a cepa. Meus irmãos, não vai ser alguns meses essa transição, vão ser alguns anos, talvez algumas décadas. Transição planetária tremenda. Mas ainda bem, no bojo da transição planetária, a obra de Kardec restaurada, restabelecida, entregue aos espiritistas modernos, que são aqueles mesmos. E a gente não fala aqui para acusar, mas para alertar. Quantos de nós pode ter errado, ter feito parte desses movimentos aí? Então vejam bem, mas hoje a gente tem que restaurar esse legado de Kardec novamente. Ontem vimos uma... O povo divulgou muito, como se fosse uma grande novidade, uma bomba. A filha adotiva de Kardec, revelado. Charles Kemp revelou aquilo há 5 anos atrás, já, através de documentos. Já. Então, não houve revelação, descoberta nenhuma da parte de ninguém. Foi Charles Kemp na França, isso foi tudo comprovado. Então, vejam bem, mas muito de Allan Kardec, que não sabíamos, só sabíamos 5%, vai vir agora.
através das cartas de Kardec, que o doutor Canuto ofertou ao movimento espírita. Então, esse momento maravilhoso que a humanidade viverá. Vamos atravessar essa noite do bojo da travessia, da transição, mas com farol, com achote, né? Esse farol é a doutrina espírita restaurada em nossas vidas. Vejam que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, o ano terrível, logo depois, como Kardec parte. Então, parece que as sombras vêm sobre Paris, aquela egrégora tremenda. O espiritismo vai sofrer um ataque também tremendo. Mas, no tempo e no espaço, isso seria resgatado. Porque a verdade é assim. Ela é filha do tempo. Ela ressurgirá. Não há nada tão irresistível do que a verdade, do que uma ideia cujo tempo é chegado. Há uma coisa mais poderosa que todos os exércitos. É uma ideia cujo tempo chegou. Como dizia Victor Hugo, o mesmo daquele do Leão Terrible, que se tornou espírita em vida, no exílio, nas experiências de Marine Terrace com Madame de Gerardin, quando recebeu comunicações do espírito de Leopoldine, sua filha. Meus queridos irmãos, então ficamos por aqui na noite de hoje. O tempo parece que passa, né? A gente chega e fica, meu Deus, esse alimento espiritual, esse manjar espiritual. E novamente o agradecimento de coração a Simone Privato Organiste. Estamos estudando essa obra que é um marco divisório, né? E vamos para frente. E o trabalho, tanta gente boa trabalhando aí, o Paulo Henrique de Figueiredo, o pessoal da FEAL com o trabalho das cartas de Kardec, né? Logo, logo eu vou trazer uma surpresa aqui para vocês. Eu vou ficar caladinho. Vai ser como uma entrevista de Amaro, né? Fiquei caladinho, a gente fez aquela entrevista. Eu adorei. Um abraço, meu amigo Amaro Carvalho, né? Como Amaro estava leve. E Amaro é minha referência como espírita, né? Pessoa mais séria e devotada à doutrina que eu conheci nessa encarnação se chama Amaro Carvalho. Eu amo meu irmão Amaro Carvalho, né? Conheço Amaro desde jovem, uma figura impoluta, né? Figura admirável, né? Então, Amaro, a repercussão da nossa entrevista, até o pessoal que não conhecia Amaro, né? Silvio Mariano, né? Mas Bruno, que é esse Amaro? Eu digo, é assim, a turma da Casa dos Humildes, e vamos fazer outro com tanta gente da Casa dos Humildes, né? Ok? Mas hoje ficamos por aqui com esse estudo do ano terrível, o ano da adulteração da Gênese, mas vamos ver isso em detalhes, como foi a adulteração da Gênese e a derrocada do movimento espírita francês. Mas por hoje já basta que o relógio é materialista, né? Meus irmãos, então vamos aqui nos despedir, fazendo oração, pedindo a Deus que ampare as almas que estão desencarnando nesse momento da pandemia no mundo. Esses irmãos recebam apoio, conforto dos médicos espirituais, das caravanas do espaço, que eles sejam recebidos, recolhidos, tratados. Nós pedimos nesse momento também, Jesus, que abençoe aqueles que lutaram no passado, a luta pela liberdade, igualdade, fraternidade, aquele lema admirável, liberté, égalité, fraternité, e possamos hoje, em outra luta pelo ideal, pelo estabelecimento do Consolador prometido na Terra, o espiritismo genuíno,
e possamos, nessa luta pelo ideal, contar também com teu apoio, Jesus, das falanges amigas de Ismael, de São Luís, possamos fazer com que o Espiritismo, esse ressurgimento do mundo novo, da nova civilização do terceiro milênio, seja um farol a guiar a humanidade. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz a todos.